Hoje nós meditaremos no Salmo 127. É uma palavra de dependência de Deus, da família. O contexto certamente é sobre a família que confia e depende de Deus. Na verdade é uma palavra para todos nós, mas eu quero dedicar aos casais de namorados na igreja, aos noivos, e, na verdade, todas as famílias, toda a igreja, não é? Mas eu quero dedicar àqueles que estão querendo formar uma família, porque esse salmo dá uma direção nesse sentido. Ele mostra como se deve começar uma família, primeiramente com Deus no centro, Deus na dependência de Deus. Quando um jovem quer casar, antes de tudo, ele deve pensar nisso. Minha família será uma família dependente de Deus, que confia no Senhor. E esse salmo vai trazer algumas instruções nesse sentido. Vamos lê-lo. Todo bem procede de Deus, no Salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor, mais uma vez nos fortalece, nos alimenta por meio da Tua palavra. Oramos te pedindo em nome de Jesus, abençoa os jovens dessa igreja, aqueles que desejam constituir uma família futuramente, que eles possam pensar nisso, no temor a Deus, constituir a sua família alicerçada em Deus, alicerçada em Tua palavra. Aqueles que talvez nem namorada tenham ainda, mas já pensam assim. Esse é o norte da palavra de Deus. Aqueles que estão já noivos ou namorados também possam temer, também possam desejar isso de todo o coração. E aos que já têm família estabelecida, que continuem confiando. Tu és a segurança das nossas famílias. E a igreja, de forma geral, tu és a segurança, a casa de Deus também é defendida por Ti. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, quando Salomão usa o termo casa aqui, ele certamente tem a ver com família, dentro do contexto do Salmo. A família que confia no Senhor tem a ver, talvez, com o próprio templo, né? Já que Salomão aqui é o edificador do templo, é possível que haja uma certa ligação com o templo também, com a casa de Deus. Esse Salmo, eu coloquei o tema nessa meditação, dependência de Deus. Os versos 1 e 2, eles vão mostrar uma família sendo estabelecida. Como é que se estabelece uma família? No temor de Deus, na confiança que é Deus que vai sustentar a família, do início ao fim, sabendo que Deus, Ele é o edificador, o construtor da família. Foi Ele que planejou isso lá antes da fundação do mundo. No Éden, Ele revela a Adão e a Eva, a família, como ela deveria formar. Esse mesmo Deus é quem vai sustentar a família até o fim. Os versos 3, 4 e 5 é a chegada dos filhos. Normalmente, se tem filhos num contexto familiar. É claro que há casais que não podem ter filhos, algumas pessoas são estéreis. E nem por isso a família deixa de viver na dependência de Deus. Existe adoção, existe famílias que não têm filhos também, mas que são abençoadas, o propósito de Deus para cada um. Então, a chegada dos filhos, né, é no temor de Deus, a consciência que eles vêm do Senhor, são herança do Senhor, não são nossos, mas são dados como presente para que cuidemos deles, mas eles são de Deus, e devemos lembrar bem disso. Nossos filhos são do Senhor, eles que serão conduzidos pelo próprio Deus. Então,
aqui nós aprendemos que o esforço do homem, do ser humano, de forma geral, é inútil sem a submissão a Deus. É inútil a família que não se submete, que não depende, todo o trabalho, todo esforço, acordar. Às vezes tem aquelas famílias, né? A gente precisa melhorar de vida, vamos comprar mais um carro, vamos fazer isso. Não tem nada de errado, mas desde que isso não seja a nossa alegria, a nossa confiança. É inútil correr atrás de bênçãos, quaisquer que sejam elas, mas não podem substituir a presença de Deus. É como o Salmo diz aqui em algum momento, haverá até pão, mas não é um pão satisfatório, é um pão penoso, é um pão que não satisfaz quando não é ganho na dependência de Deus. Nós vemos aqui 3 áreas importantes da vida humana. Primeira delas, as edificações são aqui citadas, os empreendimentos humanos, casa, família, construções. Salomão fala disso. E normalmente quem quer casar pensa muito nisso, né? Eu vou comprar uma casa, vamos construir e tal. Aí o texto nos orienta. É em vão todo o trabalho humano se não for na confiança de Deus. Segunda área mencionada aqui por Salomão é defender uma cidade. Até mesmo uma cidade, a segurança de uma cidade não está em seus exércitos, não está na sua força física, na sua inteligência, nas suas universidades, qualquer área de conhecimento humano. Não, é Deus que guarda uma cidade. Nós estamos estudando na escola dominical o livro de Amós e tem uma certa relação com isso. Quando Deus vai disciplinar aquelas nações vizinhas de Israel, algumas delas poderosas como Damasco, a cidade ali da Síria, Deus diz que toda a força daquela cidade seria retirada. Todo o poder que eles tinham era nada, porque Deus estava repreendendo. Eles não tinham como lutar contra Deus, por mais que quisessem. E aí a gente vê que a força vem de Deus. A graça vem de Deus para a família e para a cidade também. Terceiro aspecto aqui falado no Salmo é a questão também de ganhar a vida, né? Certamente o trabalho, a criação de um lar, ainda aqui mencionada. Como ganhar a vida se não for na dependência de Deus? Os trabalhos também certamente estão aqui novamente citados. Nós ganhamos a vida, vivendo a vida pela fé e na confiança de Deus. Deus a cada um, Ele dá enquanto dormimos. Ele dá, é um dom de Deus. Se Deus quer nos dar algo, Ele vai nos dar. Também não é um convite à preguiça. Se é assim, eu não vou estudar, não vou fazer nada, não vou trabalhar, porque Deus vai me dar. De todo jeito, não é isso. A Bíblia nos manda trabalhar, nos manda fazer a nossa parte também. Mas é o descanso em Deus, é ganhar a vida na dependência de Deus. Esse salmo também responde à pergunta: o que tudo isso significa? A quem devemos o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida? A quem nós devemos tudo isso? Esse salmo diz que é a Deus. Se não for Ele, os projetos humanos são fracassados. Só fazendo uma ligação com o Salmo 11 também, Deus é nossa maior segurança, certeza e felicidade da família, da igreja, da cidade também, da nação também. Deus é nossa maior segurança. Salmo, acho que é 46, deixa eu dar uma olhadinha, que fala: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, eu acho que é o 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele fala que o Senhor é refúgio, igual como o Salmo 11 também, onde Davi diz que Deus é refúgio verdadeiro dele, e também a fortaleza. Nesse contexto do Salmo 46, a palavra fortaleza significa: Deus é a força que eu não tenho, mas Ele me dá na hora que eu preciso. Mesmo jeito é a família. Deus dá força à família na hora que ela precisar.
E nós devemos crer nisso. Deus é nossa segurança, Deus é nossa fortaleza, Deus é nosso refúgio. E os casais devem começar um casamento nessa certeza. É Deus. Se Deus não nos abençoar, será um fracasso nosso casamento. Se depender só de mim. Eu lembrei agora de Simone. Outro dia a gente falando no nosso casamento, nessa música que cantamos hoje, Grande é o Senhor, também foi cantada no nosso casamento. Vamos fazer 23 anos agora, se Deus permitir, no dia 21 de dezembro. Então, tem hora, alguém perguntou a Simone, não lembro bem as circunstâncias, né? Falou sobre o nosso casamento, eu acho que ela diz 23 anos, uma coisa assim. Aí ela fez, pela graça de Deus. Se dependesse de nós, já tinha fracassado. Sabe quando? Na primeira semana. Eu digo a vocês, pode ter certeza. Pode ter certeza. A primeira semana já tinha fracassado, se dependesse de mim. Eu lembro que eu não vou nem contar aqui para não me prolongar, mas eu lembro que primeira semana eu arenguei com Simone. Umas besteiras. Não vou nem contar aqui, faz até vergonha. Então, se não for o Senhor que edifique, se dependesse de nós, eu já tinha fracassado. Primeira semana. Meus irmãos, eu digo a vocês, já tinha fracassado no primeiro dia. Na verdade é essa. Eu me lembro do primeiro dia, eu tinha fracassado no primeiro dia. Mas esse salmo nos ensina que se obedecermos ao Senhor, se nos humilharmos, se temermos, se confiarmos, Ele é nossa segurança, a dependência de Deus. Uma cidade não é segura por sua defesa, como já disse, mas pela proteção do Senhor. Só seremos bem-sucedidos na educação de nossos filhos, né, se eles chegarem, se o Senhor abençoar. A educação, a cultura também tem seu fundamento e razão maior em Deus, mas não é a educação, a escola que nós vamos colocar, não é o método que não é o método por si, não é uma escola cristã que vai salvar meus filhos. Ajuda, nós devemos fazer o possível. Mas a garantia, se Deus não salvar meu filho, não tem método que salve. Não tem homeschool que salve. Não é o método, é o temor de Deus. A gente age, a gente faz, a gente ensina, mas se o Espírito não agir, se o Senhor não edificar, não salva ninguém. Às vezes a gente confia no método. Santifica um método. Não, é Deus, é a bênção de Deus. É o mandamento de Deus, são os princípios que Deus aplica na família. A educação não redime, né, nossas famílias, nossas crianças. É importante, que área tão importante da vida é a educação, vem de Deus, a educação, a cultura, mas não redime. São bênçãos permitidas para que desfrutemos e aprendamos e glorifiquemos a Deus nelas, mas a redenção vem da cruz, vem de Deus, vem do Evangelho. Meus irmãos, impressionante que esse salmo é de Salomão, e Salomão desprezou quase tudo que ensinou aqui. É impressionante isso. Salomão, em algum momento da vida, ele desprezou tudo que Deus aqui tinha dito a ele, né? Que aqui ele estava sendo usado por Deus. Aqui ele estava ungido do Senhor, falando, profetizando, escrevendo um salmo, ungido. Ele, em determinado momento da vida, ele desprezou tudo isso. Então, o que é que aconteceu? Porque ele desprezou, as suas edificações foram desenfreadas. Está lá em 1 Reis 9:10. Sem temor a Deus, perdendo o equilíbrio, até mesmo as coisas básicas, comer e beber. A gente perde o equilíbrio quando a gente não edifica em Deus. Salomão, um homem tão sábio quanto esse, ele edificou tanto que ele perdeu a noção das edificações, porque ele foi na força humana, mandou fazer navios, mandou construir, e aí foi se orgulhando, foi crescendo. Uma coisa boa que ele deveria fazer na dependência de Deus, ele esquece de Deus e vai fazendo na força humana, exagera e peca. Olha que tristeza. Mesmo jeito é o risco que a gente corre. Coisas boas, se a gente não fizer no temor de Deus, a gente peca.
Seu reino, uma ruína. 1 Reis também mostra a idolatria de Salomão. Um reino que poderia ter sido edificado, como foi muito tempo, na sabedoria de Deus. Ele despreza a Deus e o reino se torna uma ruína. A ira de Deus contra Salomão. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. 1 Reis 11:11. Até isso Salomão desprezou. O reino foi tomado das suas mãos. Terceiro, seus casamentos. Uma negação desastrosa de Deus. 1 Reis 11:1. Tanto que ele fala aqui da família, a família edificada em Cristo, a segurança, ele ensina tudo aqui, a chegada dos filhos. Depois ele peca exatamente nisso. Seus casamentos desastrosos, alianças políticas, trouxe idolatria, né? Em vez dele obedecer aquilo que era um mandamento para os reis, ele desobedeceu e foi longe demais, porque faltou o que ele mesmo ensinou. Somente o que é aquilo da parte de Deus é verdadeiramente forte. Cada uma dessas áreas ou será feitura do Senhor, ou será sem razão de ser em si mesmo, será vão e vaidade. Olha o que Salomão diz. Tudo isso, as edificações, as construções, o reino, até mesmo o casamento, será vaidade se não for para a glória de Deus. Ele usa aqui essa palavra em vão. Em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Não é a mesma palavra que vaidade, que ele usa lá em Eclesiastes, mas é tão radical quanto. Todas essas áreas aqui, se não forem feitas para Deus, é vão. Até mesmo o casamento da gente. A gente não pode ter uma idolatria à família, mas é a Deus. A Deus. Até mesmo a família fracassa se não for para a glória de Deus. É uma vaidade, é em vão. Esse salmo tira o gosto do sucesso mundano, do sucesso pelo sucesso. Não adianta, o sucesso pelo sucesso termina em vaidade. Até o trabalho, se for sem temor a Deus, termina em ódio pela vida. Tudo que não for feito, sabendo que Deus é o edificador, termina mal. O trabalho, por exemplo, né? Como eu mencionei, a gente termina chateado no final da vida, porque eu trabalhei tanto. Perdi isso, perdi aquilo, termina em ódio pela vida, se não for feito da forma correta, com equilíbrio. Foi isso que Salomão perdeu. Trabalhou tanto que foi na força dele que se perdeu. O reino, as edificações passaram do ponto porque ele foi à frente de Deus. Outro exemplo é Gênesis 11, né? Babel. O homem edifica para a sua glória, a fama. Segurança, não queriam encher a terra como o Senhor tinha mandado, em 9:1, Gênesis 9:1. E teve um resultado desastroso, línguas diferentes, e foram espalhadas por toda a terra. É o pecado aqui de Babel, onde os homens passam por uma planície e dizem: vamos aqui edificar uma torre, betume, tijolo ou pedra, alguma coisa assim. E eles construíram ali, não é, para terem fama, serem os edificadores, os engenheiros, para que o nome deles aparecessem. Aí Deus desce para ver, não é? Claro, Deus estava vendo tudo, impede. Deus confunde as línguas e os espalha, e a partir dali são várias línguas, porque Deus tinha dito: vão por toda a terra. Eles não queriam ir, eles queriam segurança. Eles queriam ali aparecer a glória humana, e Deus não permite. Do mesmo jeito é hoje. Do mesmo jeito esse salmo diz, é vão essas coisas. Já no capítulo de 12 é o contrário. Deus dá ao filho de Tera, que era Abraão, alguém talvez obscuro, né? Como Tera, o filho chamado a viver pela fé, faz dele uma bênção, uma nação grande, o abençoou,
Em Cristo se cumpre a plenitude das promessas feitas a Abraão. Seus filhos seriam como as estrelas do céu, a areia do mar. Tudo isso Deus deu gratuitamente, diferente de Babel. Babel era o homem querendo fazer e Deus não permite. Já Abraão não, é Deus fazendo e dando, enquanto ele dorme, enquanto ele confia, enquanto ele entrega. Enquanto Abraão confia, Deus abençoa, faz dele uma grande nação. Então o Salmo ensina isso, a gente confiar e descansar que Deus vai fazer. E finalmente, esse Salmo nada diz sobre riquezas materiais, né? Não que sejam proibidas, mas não traz promessas nesse sentido ou de posições. Uma família reta é riqueza e honra suficiente. Veja só, no contexto aqui. Tem uma família que teme a Deus, era a maior riqueza. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, alguns anos atrás, eu conheci uma família aqui, pobre, próximo de nós. E eu nunca esqueci daquela família. Ele, o marido trabalhador, um servo de Deus, ela também cortava cabelo de forma muito simples. Eu cortei o cabelo várias vezes com eles. Os filhos temente a Deus. E eu pensava, de que família rica, pobre. Mas por quê? Porque eles tinham o temor de Deus. Eles tinham o temor de Deus. Então é isso que esse salmo está ensinando. É a maior riqueza. É Deus e uma família que honra a Deus. Não quer dizer que é perfeita, não quer dizer que vai ter problemas, os ventos vão soprar, vai ter igual todo mundo. Mas se resolve no temor de Deus, na graça de Deus. E às vezes tem coisa que não se resolve, mas Deus está até nas derrotas. Eles sabem, até ter uma derrota eles sabem. Por quê? Porque é Deus, não é sobre eles, é sobre Deus. Aí aqui no final vai falar dos filhos, né, que vão chegar como flecha. Eles são... O autor Charles Swindoll, no livro Você e Seu Filho, ele traz alguns comentários sobre esse salmo. E ele diz, são herança de Deus. Não sei se vocês, os jovens, como eu estou falando muito dos jovens desde o início, não sei se vocês sonham ter filhos, né? Eu sonhava no sentido de desejava, planejava de forma humana na dependência de Deus. Eu fico às vezes brincando com Simone. Todos os meus desejos, quase todos, de ter filhos, Deus cumpriu. Já o de Simone, Deus não cumpriu nenhum dos desejos dela. Deus cumpriu os meus desejos quanto à relação de filho. E o sonho de Simone era bem diferente dos meus. Aí a gente orava e dizia, Simone, nem vai ser o meu nem o teu desejo, vai ser o desejo de Deus, que coincidiu com o meu, né? Não porque eu tenha qualquer privilégio, mas porque era da vontade de Deus, se cumpriu. E é isso, né? Os casais, os jovens, aqueles que não têm filho, podem desejar, Senhor, eu quero ter filhos. Para que você quer ter filhos? Para quê? Quanto erro há nisso, né? A gente às vezes quer ter um filho para se satisfazer o nosso filho, para se orgulhar do nosso filho, para cumprir os sonhos que nós não cumprimos. Não é nada disso. É para a glória de Deus, eles não são nossos. Às vezes a gente tem os sonhos errados dos filhos, os desejos errados, o foco errado. Eles passam a ser o centro da família. Não, nada disso. Eles são bem-vindos a temerem a Deus como os pais já deveriam temer. É Deus, não é os nossos desejos, os nossos sonhos. Às vezes Deus faz, como eu disse que Ele fez comigo, porque era da vontade dEle. Eu estou falando porque eu tinha vontade de ter filhos gêmeos. Isso era um desejo antigo meu, aí Deus deu, né? Filhos gêmeos. Tinha vontade de ter um filho homem, Deus deu, Timóteo. Tinha vontade de adotar, Deus deu Juliana, que não é uma adoção propriamente dita, mas é ali um tutoramento, é um acompanhamento a uma criança que estava precisando. Então Deus fez, né? E há de conduzir até o fim, porque Ele é o edificador. São herança de Deus, nos dá para cuidarmos
E vamos prestar conta a Deus por isso, porque eles são de Deus. A ideia de herança, o que é uma herança? É algo que é dado por Deus, é no sentido de Deus passa uma tarefa para nós, que é cuidar dos seus filhos. Ele coloca em nossa casa uma herança que é dele, não é nossa, é uma herança que recebemos do próprio Deus, por um tempo. E eles são do Senhor. Eles também são galardão, uma recompensa. No contexto desse salmo, era uma recompensa para os pais. Aqui também nós vemos que um pai já cansado podia ser sustentado e depender dos filhos mais jovens. Na praça, vai citar aqui, eles não seriam envergonhados. Naquele contexto, muitas coisas aconteciam na praça, a justiça, as decisões, os tribunais. Então, os pais já envelhecidos, às vezes ali eram defendidos pelos filhos, sustentados pelos filhos, numa certa idade. Filhos são vistos aqui como cumprimento da promessa feita a Abraão. E, finalmente, a aljava cheia, né? Filhos como flecha, o casal que tem sua aljava cheia de setas, cheia de filhos. Me faz lembrar o pai de Simone, que tinha 14 filhos. A aljava estava bem cheinha, né? Agora, o comentarista Charles Swindoll, ele diz que é Deus que diz a quantidade de filhos que a gente vai ter. Tem casal que com um filho já está cheia a aljava. E às vezes a gente fica, né, criticando, o casal que não tem muitos filhos devia ter, porque não sei o quê, é Deus que manda crescer e multiplicar. Às vezes a gente está pecando, julgando. Tantas coisas que Deus faz e a gente fica querendo saber mais do que Deus, muitas vezes. Deus é que determina a quantidade de filhos. A aljava estará cheia. O autor Charles Swindoll, ele fala que, viu, André? Ele fala que quando ele teve, acho, o primeiro filho, ele estava no seminário. Eu acho que era exatamente isso. Naquele ano ele tinha 20 monografias para entregar. Eu digo, que seminário é esse? 20 num só ano? Eu, para terminar uma monografia já foi difícil no final do culto, imagine 20 por ano, eu não entendi, até agora estou sem entender. Aí Deus manda um filho para ele, nesse ano. Aí ele, Senhor, como é que eu vou conseguir? Aí ele achava que era o último filho, o primeiro e único. Pouco tempo depois, não sei, 2 anos, não sei se ele estava no seminário ainda, Deus manda uma menininha, pequenininha. Aí ele disse, perfeito, um menino e uma menina, tá bom demais. Senhor, glória a Deus, Senhor, não manda mais nenhum, não. Pois Deus mandou o terceiro. E ele, Senhor, pelo amor de Deus. Depois Deus ainda mandou o quarto. Ele disse, eu tive vontade de chamar de ômega. Mas parece que encerrou no quarto. Quer dizer, a gente não tem o controle. Ele queria parar no primeiro, 20 monografias para entregar. Deus deu 4. Então, às vezes a gente quer ter como eu queria ter 16, porque eu queria vencer do meu sogro, que foi 15. Mas Deus não quis. Deus parou em 3, depois mandou Juliana. Por quê? Porque Simone não pôde mais ter filho. Simone não pôde ter filho, foi isso mesmo, porque acabou fazendo a cirurgia, né? Tem a questão das cesarianas e não me lembro mais detalhes, mas, enfim, de alguma forma Deus encerrou. Não permitiu eu ter os filhos que queria. Eu queria ter muitos filhos. E eu brincava dizendo, de 2 em 2 ou de 3 em 3, no instante a gente tem, né? 2 em 2 ou de 3 em 3, no instante a gente chega nos 15. Mas era brincadeira. É Deus que é o edificador, é Deus que é o provedor, não é a gente. A gente obedece e recebe os filhos que Ele dá. São galardão, são flecha, em último lugar, filhos são flecha na mão do guerreiro, do arqueiro. Meus irmãos, não sei se vocês gostam daquele brinquedo, né? Tira o alvo com a flecha. Era um dos brinquedos meus preferidos na infância. Ainda hoje, nunca mais tentei, mas eu acho que eu gostaria. Eu tinha uma boa pontaria quando eu era criança e jovem. Esses jogos assim, eu gostava. Eu tinha uma boa pontaria, tanto na balenheira quanto aqueles chumbinhos, eu atirava bem.
Mas não é fácil. Não é fácil, é uma flecha. Parece fácil. Quem nunca atirou diz, eu vou conseguir. Vá tentar. Requer pontaria, requer equilíbrio de força, né? Na ponta da flecha com o alvo. Como diz o autor, o alvo pode ser do tamanho de um colchão na sua frente, você ainda pode errar. Da mesma forma, os filhos são como flecha, devem ser acertados no alvo. Pensa que é fácil? Vai criar filho para você ver. Vai criar filho. Tem que ser na dependência de Deus, na graça de Deus, na sabedoria, como flechas para acertar o alvo, não para serem iguais a nós, não para ser uma cópia de nós. Eles são diferentes, eles são, eu não vou falar aqui, mas no Salmo 128 vai mostrar exatamente isso. Filhos, a mãe é a videira e eles são oliveira, significa completamente diferentes de nós. Mas eles vão cumprir o propósito de Deus, não o meu plano que eu tenho para eles. É confiar em Deus até nisso também. Parece fácil atirar uma flecha, mas não é. Requer treinamento, requer habilidade. Acertar o alvo, que é Cristo, temer a Deus, submeter-se a Deus. Meus irmãos, vamos encerrar por aqui. Vamos fazer uma oração, né? Oremos. Senhor, abençoa todos nós, que possamos saber que a nossa segurança é Deus, a segurança da família, a segurança da igreja, a segurança da cidade é Deus. Enche-nos de fé, Senhor. Livra-nos de pecar como Salomão pecou, desprezando tão ricos mandamentos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os casais, os jovens dessa igreja, para que edifiquem uma família no temor de Deus, na dependência de Deus. Abençoa a igreja. Sejamos defendidos por Ti, Senhor, porque quem persegue a igreja está perseguindo a Cristo, a Deus. Aplica a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.